eu te dissesse que um dos personagens mais idolatrados de Naruto talvez nunca tenha sido um herói de verdade, e que boa parte do que os fãs aceitam como verdade absoluta só existe porque o anime tentou justificar decisões que simplesmente não fecham com o que foi mostrado no início da obra? Será que Itachi Uchiha foi mesmo esse mártir silencioso que sacrificou tudo pela paz, ou será que a história tentou salvar um personagem que originalmente foi criado para ser um vilão? Desde a primeira aparição, Itachi é apresentado como um antagonista frio, calculista e extremamente cruel. Alguém que exterminou o próprio clã sem demonstrar remorso e deixou o irmão vivo apenas para alimentar ódio e desejo de vingança. Isso não é teoria, é o que o personagem faz e verbaliza. Ele mesmo diz que poupou Sasuke para que ele crescesse consumido pelo rancor. E em nenhum momento inicial existe qualquer indício claro de que aquilo fazia parte de um plano nobre ou de um sacrifício heroico. O grande problema começa quando, mais tarde, Naruto tenta reescrever o significado dessas ações, transformando Itachi em um anti-herói. Alguém que teria sujado as mãos para proteger a vila e evitar uma guerra maior. Só que quando você revisita os eventos com calma, essa explicação simplesmente não se sustenta, porque as atitudes do personagem entram em contradição direta com essa nova imagem que a obra tenta impor. Vamos falar do ponto mais ignorado pelos fãs. Itachi torturou Sasuke 2 vezes, e não foi uma tortura simbólica ou algo rápido, foi tortura psicológica extrema, usando Tsukuyomi para fazer o próprio irmão reviver o massacre do clã por 72 horas seguidas dentro da mente. Isso quando Sasuke ainda era uma criança, alguém em formação emocional, e como se isso não bastasse, Itachi repete o mesmo processo anos depois, quando Sasuke já estava emocionalmente instável. E aqui surge uma pergunta inevitável: que tipo de herói precisa destruir a mente do próprio irmão para cumprir um plano? O argumento mais comum é que Itachi queria tornar Sasuke mais forte, mas isso não fecha, porque trauma não é método de treinamento. Naruto nunca mostrou que sofrimento extremo gera evolução saudável. Pelo contrário, tudo que vemos em Sasuke é uma escalada de ódio, isolamento, paranoia e desejo de destruição. Exatamente o oposto do que alguém que supostamente queria proteger o mundo deveria causar. Se Itachi queria criar um defensor da vila, ele acabou criando maior risco para ela. É aqui que entra a maior contradição da obra. Naruto tenta vender Itachi como um anti-herói, mas um anti-herói ainda age com algum nível de coerência interna. Ele faz coisas erradas, mas com um propósito claro e funcional. O problema é que as ações de Itachi não são apenas questionáveis, elas são contraproducentes. Ele afirma amar o irmão, mas tudo o que faz empurra Sasuke cada vez mais para o abismo, para o ódio absoluto e para decisões cada vez mais extremas. Outro ponto que raramente é debatido é a relação de Itachi com a Vila da Folha, porque quando a verdade vem à tona, ele aceita carregar sozinho a culpa por uma decisão política tomada pelos líderes da vila, e mesmo assim continua defendendo cegamente esse sistema, o mesmo sistema que ordenou o massacre do clã dele. E aqui a narrativa tenta transformar submissão em virtude, como se obedecer uma ordem moralmente errada fosse automaticamente algo nobre, quando na verdade isso só reforça que Itachi nunca questionou de verdade o sistema que destruiu sua própria família. E aí entra uma das opiniões mais polêmicas. Itachi foi criado para ser um vilão. Tudo na construção inicial do personagem aponta para isso. A forma como ele fala, como manipula Sasuke, como despreza laços, como age com Kakashi e Naruto, como se alinha a Katsuki, nada ali sugere um herói silencioso agindo nas sombras. Essa camada trágica só surge depois, quando Kishimoto decide alterar o rumo do personagem, seja por popularidade, seja por arrependimento narrativo. Mas o efeito é claro. A história ganha um buraco difícil de ignorar. Porque se Itachi sempre foi bom, então por que torturar Sasuke daquela forma? Por que nunca explicar nada? Por que não usar métodos menos extremos? Por que se aliar a Katsuki e ajudar em planos que resultaram em mortes em massa? Por que agir com sadismo em certas cenas? E a resposta mais honesta é simples: essas ações foram escritas quando Itachi ainda era um vilão. E depois a obra tentou reinterpretar tudo isso sem reescrever os eventos anteriores. No fim, Naruto pede para o público aceitar que sofrimento extremo era necessário, que mentiras eram amor e que tortura era proteção. E isso funciona para muitos fãs porque Itachi é carismático, poderoso e trágico. Mas quando você separa carisma de coerência narrativa, essa imagem de herói começa a desmoronar rapidamente. Itachi não foi um herói. No máximo foi uma vítima do sistema ninja. E ainda assim alguém que tomou decisões erradas e destruiu emocionalmente a vida do próprio irmão. Talvez essa seja a verdade mais desconfortável de todas. Itachi não representa bondade silenciosa. Ele representa um mundo que normaliza atrocidades em nome da paz. E transformar isso em heroísmo pode até funcionar emocionalmente, mas narrativamente deixa rachaduras que a obra nunca conseguiu fechar, e é exatamente por isso que esse debate continua vivo até hoje. E se você curte saber essas histórias curiosas do mundo dos animes, já segue o canal Mente Shonen para mais vídeos assim. Aqui a gente explora o lado escondido dos animes que marcaram gerações.
Agora eu quero saber a sua opinião. Itachi foi um herói incompreendido ou um vilão que a obra tentou salvar depois? Comenta aí porque esse debate sempre pega fogo.